Olá, gente, bem-vindos! Estamos aqui no podcast Sesc Mais Saúde. Aqui é um espaço para a gente falar de saúde de forma leve, descontraída, que faça você entender coisas que você nunca imaginou saber, né? Aqui é para isso. E hoje estamos aqui com o meu queridíssimo Dr. Google, Marcos Bezerra. Prazer, Marcos, de novo estar gravando com você. Prazer, e conduzindo e nos iluminando. Rafa Medina, distribuindo sorrisos. Ai, gente, já contei, eu não sei se já contei disso, da minha fama de sorriso no colégio. Então, até vou dar um beijo pro meu professor Del. Ele que falou, sorriso, ele andava pelo corredor e falava sorriso, enfim. E, complementando o sorriso aqui, nós temos hoje nossa convidada linda, especial, Olá. doutora Mônica, psicóloga do Sesc Rio. Bem-vinda, Mônica. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer enorme te receber. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes e animados para falar desse papo hoje, né? E Mônica, como eu falei, é a nossa psicóloga do Sesc e ela participa do projeto Sesc Mais Saúde, né, Marcos? Isso. Faz parte de um dos grupos na unidade Nova Iguaçu, Isso. né, Mônica? É um grupo onde a gente faz um atendimento além da odontologia, um serviço já muito consolidado, muito forte no SESC. A gente está trazendo também a mamografia, o Papa Nicolau, a consulta da enfermagem, a consulta da nutricionista e a psicologia, né? E aí, explica melhor como é esse trabalho que está sendo implantado no SESC agora, o que você tá lá para fazer o quê, Mônica? Isso aí, a psicoterapia, né, ela veio para agregar, né, essa equipe multidisciplinar, né, inicialmente a equipe de odonto, como o Marcos falou, e agora ampliando aí os serviços de saúde. E a psicologia veio para promover, né, junto com o SESC, aí, o acesso à saúde mental aos usuários do SESC, né, de modo geral. Esse serviço é incrível e eu acho que é um assunto muito, e até falando sobre o que a gente vai falar hoje aqui também, né? Ela é psicóloga, a gente vai falar hoje sobre esperançar. A gente está aqui, época de final de ano, todo mundo pensando aí, dezembro, começa a correria de festas, começa a correria de Réveillon, né? Natal, enfim. O que a gente prevê para o ano, né? O que a gente espera do ano? Então, o nosso tema hoje é esperançar, é falar sobre essa saúde mental, como a gente pode lidar com as nossas ansiedades, com os nossos projetos, né, Mônica? Como que a gente pode fazer isso, fazer acontecer no ano que está vindo por aí? Isso aí. O encerramento de um ano sempre vem com muitas expectativas, né, para um novo ano. E com revisão, né, do que a gente fez, né, nesse ano que se encerra, do que a gente pode aprimorar, do que a gente pode fazer diferente para um novo ano. E aí essa expectativa vem, né, e a gente tem que pensar em relação ao que a gente pode fazer de melhor, né, em relação ao desenvolvimento pessoal, em relação a metas, a objetivos, né, e a saúde mental ela também contribui nesse sentido quando a gente tem um autoconhecimento e a gente tem essa possibilidade de traçar metas de acordo com aquilo que vai fazer bem pra gente, com o que a gente espera que aconteça. E a gente está falando de expectativa, e isso é muito individual, né? Muito de cada um. Quando Sim, você fala de pessoal. Autoconhecimento, por exemplo, né? A gente tá aqui se conhecendo. A gente tem um ano, a gente faz uma retrospectiva do ano. E aí, até conversando um pouquinho antes, né, de a gente começar a gravar, a gente estava falando, será que essa retrospectiva, esse autoconhecimento é só no final do ano? Só nessa hora que a gente acha que vai acontecer um grande milagre que mudou o ano e a vida vai começar, Vai enfim, recomeçar, né? Vai dar um recomeçar ali, reset na vida, vai né? ser do zero, novo ano. Que a esperança é muito boa, né? Eu entendo que ter a esperança do recomeço faz parte e é para isso que a gente está aqui fazendo um podcast. Agora, e o autoconhecimento? E essa retrospectiva só no final do ano? Na verdade, deveria ser um processo, né? Deveria acontecer ao longo do ano. E não uma mudança de chave ali no final do ano, na virada do ano, né? A gente deve fazer essa avaliação de forma permanente, de acordo com as nossas metas, né? Semanais, mensais, e buscar se desenvolver, né? Buscar se aprimorar
ao longo é um processo, É um né? processo. Não é de uma hora para outra. Mas hoje está muito difícil a gente encontrar um momento para a gente parar e pensar sobre isso, né? Sim, exatamente. A gente é muito demandado o tempo todo, né? A gente vive numa sociedade com muitas cobranças, né? Além da nossa própria autocobrança, né? Existe uma cobrança externa muito grande. Então, é muito importante filtrar quais são as cobranças que são pertinentes, né? A cada momento. E dar oportunidade para esses momentos de escape em relação a essas situações externas, focar em si mesmo, né, e refletir a respeito dessas possíveis mudanças, né? Sim. E aí, quando a gente conversando com uma psicóloga, eu faço terapia há muitos anos e é engraçado também, não é nem engraçado, né? Mas algumas situações aconteceram na minha vida que eu achava assim, ai, que bom. Um exemplo, sei lá, separação dos meus pais, um alívio, ai, que ótimo. E aí, no processo de terapia, eu fui entendendo que não foi um alívio, que tiveram dores, que tiveram questões ali super profundas que eu trabalho até hoje e que eu fui descobrir através da terapia, né? Através desse autoconhecimento. Então, essas percepções, quando a gente olha também para as nossas dores, né? Nossos desafios da vida, eu acho que eles nos ajudam a ser pessoas melhores, porque aí a gente vai se conhecendo e a gente está falando de novo de autoconhecimento. E me veio uma curiosidade, como que você escolheu psicologia? Eu escolhi psicologia porque eu sempre tive interesse, assim, no outro, né? Em conviver com pessoas, em lidar com pessoas, em entender por que uma pessoa reage de determinada forma a uma situação e outra vai reagir na mesma situação de uma forma totalmente diferente, né? Então, isso sempre me encantou. Sempre gostei de ler sobre conhecimento, sobre comportamento, né? Sempre busquei esse tipo de conhecimento. Então, sempre tive curiosidade, assim, no ser humano. O ser humano é incrível, em relação ao Você é ser humano. aquela pessoa na festa que fica lá caladinha, olhando todo mundo, observando. Eu sou mais de observar do que de falar, sem dúvida. Eu tô imaginando ela observando Muito a mais. gente hoje, né? Quando chegou aqui olhando. E eu gosto muito de ajudar também. Então, isso é algo que eu sou muito realizada no meu trabalho. Porque eu fico muito feliz toda vez que eu consigo ajudar alguém a ter um insight, né? Como Sim. você falou, a relação da terapia, né? Da psicoterapia, ali é um momento de muita vulnerabilidade, né? Uma pessoa se entrega ali emocionalmente, há um acolhimento, há um vínculo que é criado com o profissional. E a gente, né, enquanto psicólogo, né, a gente tem esse papel de ajudar o paciente, né, a ter insights a respeito da sua própria vida, da sua caminhada, de padrões de comportamento, né, de situações que ele lida ali no dia a dia, né, ele, ela, enfim, né, lidam no dia a dia, que são recorrentes, né, padrões, e muitas vezes a pessoa não entende qual é a origem disso, né? De tal comportamento. E a terapia, ela proporciona essa reflexão, né? Esse autoconhecimento, esse insight. E é muito precioso esse momento. É muito precioso quando a gente descobre por conta própria, com a ajuda de um profissional. Sim, mas né? Sua descoberta, né? A sua descoberta. Sua percepção. Ninguém te falou. Mas através de um autoconhecimento, você fala, que foi o exemplo que eu dei aqui, né? Acho que não foi tão tranquilo assim. E assim, eu acho interessante porque também durante a terapia, né? Fiz terapia durante muito tempo. E eu acho que eu preciso voltar. Acho que a gente precisa ficar sempre bom, sempre, né? Então, já que os abraços, né? Doutor Marcos, meu psicólogo. Doutor Marcos. Xará. E o que eu acho interessante é que exatamente esses momentos de insight, né? A gente tem alguns, eu tive uns 3 ou 4 durante os meus anos de terapia. E, sabe, parece que vira mesmo uma chave, você entende uma coisa e aí você revê várias situações da sua vida. Parece um filme. Sim. Né? Você revê várias situações. Só que aí você vê de uma forma diferente. Você entende aquilo de uma forma diferente e você sente aquilo de uma forma diferente. É algo que, assim, é até difícil de explicar. Né? Mas quem vive isso... É o que a gente chama de ressignificar, né? Passar por esse processo psicoterapêutico, ele abre a possibilidade
da pessoa ressignificar situações, né? De ver com outros olhos. Isso também tem a ver com esperançar, Tudo a né? ver, tudo a ver com esperançar. Né? Sim. Então, é você ter essa oportunidade de revisitar situações da sua vida, momentos que você viveu de uma determinada maneira, que você teve determinadas emoções e sentimentos. Sim. E a partir dali, daquele momento, ressignificar e fazer uma compreensão melhor da sua história de vida, das suas escolhas, de comportamentos que você tem, que muitas vezes você não entende, de padrões que você repete. Eu ia falar isso agora, dos padrões, né? Porque tem várias situações na vida que repete, né? Repete. Sim. Vamos lá. Um namorado. Tem um perfil de namorado que eu já tive. Cara, eu não quero mais esse perfil. Estou no tratamento psicológico há um tempão. Sim, porque isso acontece muito, porque são muito. padrões, às vezes de Você vai relacionamentos repetindo. abusivos, né? E que há um encaixe ali de uma pessoa que é dependente com uma pessoa que muitas vezes pode ser agressiva, há um encaixe. Então, de uma carência também, sim. né? De uma carência da pessoa, de uma carência E eu minha. acho que assim, vai e aí trazendo é isso. importante as pessoas entenderem que não precisa ser sempre assim. Exatamente. Não é isso? E aí a gente fala de novo do esperançar, é que assim, não existe um problema definitivo. Sem dúvida, não existe um problema definitivo. A gente pode se desenvolver, a gente pode entender a causa de determinados comportamentos, né? Buscar ajuda, né? Isso é E importante. se desenvolver. Não é fácil, mudar hábito não é fácil. Mudar padrão de comportamento não é fácil, é um processo. E tem que querer muito, né? E é uma decisão que é da própria pessoa. Não adianta ninguém querer que essa mudança, que você faça a mudança, né? Ela não vem de forma externa, Não né? E a gente, assim, na verdade, é um segredo aqui dos psicólogos, né? As pessoas vêm muito em busca de mudar os outros. Mas a gente só muda alguém a partir do momento que a gente faz uma mudança interna. Primeiro é com a gente. E aí você pode até chegar à conclusão de que o outro realmente não precisava ser mudado. Não O problema era só precisava, comigo mesmo, né? E aí também vem a questão da autorresponsabilização, que a gente trabalha muito na terapia, né? De entender a sua parcela de responsabilidade numa determinada situação, a sua parcela de responsabilidade nas suas escolhas, nos desdobramentos dessa escolha, né? Nossa, E a gente foca muito nisso, né? Nesse processo, né? Muitas vezes o paciente ele vem com situações que ele culpa o mundo externo, né? É a vida, é uma situação assim, uma situação assado, mas faz pouca autorreflexão, uma pequena análise de si próprio, do seu comportamento, de situações, né, que ele está inserido ali, que ele poderia fazer de alguma forma diferente para mudar aquele cenário no qual ele não está feliz, né? E a terapia traz a gente para essa reflexão, né? Para a gente trazer a reflexão das mudanças de hábitos e pensando também dos novos padrões que a gente quer para o futuro, né? Exatamente. Que a gente está falando muito aqui. Agora, porque a gente trabalha muito num piloto automático, né? Muito. O nosso cérebro, ele foi feito de uma forma que ele reserva, né? Ele guarda energia, né? Então, coisas do dia a dia, né? Por exemplo, pegar um copo d'água e beber, andar, né? São coisas que a gente não pensa, né? Justamente para isso, para poupar energia. E aí, coisas assim básicas, muitas vezes, a gente acaba também assimilando no comportamento, né? Então, desenvolvendo padrões de comportamento que são dentro de um modelo automático, de um piloto automático, por conta desse gasto de energia que a gente está evitando, né? Então, a gente automatiza comportamentos mecânicos e a gente automatiza outros tipos de comportamento, né? Como comportamentos interpessoais também. A gente acaba fazendo isso. Um exemplo, assim, do que você vê muito, das pessoas no automático. Um exemplo dos comportamentos com outras pessoas. No automático, por exemplo, você tem uma reunião agendada a um determinado horário. Você tem uma pessoa do seu lado precisando de uma ajuda. A pessoa está tão focada na reunião dela, no piloto automático com aquela reunião, que ela muitas vezes não percebe que tem alguém ali do lado, naquele momento, Entendi. passando mal, de repente, precisando de um apoio.
precisando realmente de uma ajuda, de um olhar. Né? E isso acontece muito no dia a dia. Isso a gente está no automático. Sim, sem dúvida. A gente também estava dando um exemplo aqui, até do momento presente, né? Que a gente estava brincando aqui com a história do Marcos, enfim. E é isso, é o momento presente, você está observando o que você está fazendo e quem está ao seu redor e o que você precisa para manter aquele ambiente melhor para você e para o outro, né? Isso. Então, isso vem através também do autoconhecimento. Sem dúvida. Agora, eu tive uma dúvida. Quando a gente fala em terapeuta, já ouvi muito falar da gente ter que se identificar com aquele terapeuta. Isso acontece, né? Verdade, a gente tem que se identificar. Então, tem gente que acha que não gostei de terapia, não serve para mim. Então, não é o caso. Existem várias linhas, né, dentro da psicoterapia. Existe a terapia, existe a análise, né, que vem da psicanálise. Psicoterapia tem diversas linhas. Cognitivo-comportamental, gestalt, terapia, sistêmica, enfim, são muitas. E então, além do paciente ele se identificar com aquela linha, né, que é bacana, e cada linha tem a sua indicação para determinados tipos de situações, né? Por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, ela atua muito bem com fobias, né? Já a psicanálise já é um processo mais lento, né? Então, além disso, é muito importante que o paciente ele se identifique com um terapeuta, né? Porque é um momento que você vai se abrir, né? Que você falou, um momento muito íntimo. Muito íntimo de criar vínculos, né? Então, você precisa se sentir à vontade, você precisa se identificar com aquela pessoa, né? Então, isso é muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Então, e por falar... Não desistam, né? Não desistam. Caso não encontrem, num primeiro momento, né? Pensem, se alguém pensar dessa forma, como você comentou, né? Poxa, não é pra mim, não gostei. Busque outra pessoa, busque outra alternativa, né? Alguém que você se identifique. E a gente falou de vínculo. E por falar em vínculo, a gente tem um vínculo aqui espetacular, que se chama Vini, que ele traz pra gente café, Oba. Água, o que você quiser. Água a gente já tem aqui. Você aceita um café? Eu aceito, obrigada. Nosso querido Vini, o ano inteiro trazendo pra gente aqui um café. Muito obrigada, meu querido. Primeiro pra convidada. Sim, claro. Educação, momento presente, vendo o que o outro tá precisando. Obrigada, meu querido. E te agradecer, né, Vini? Por todo esse tempo. O dela ou o meu? Sou muito gentil, tá vendo? É porque o meu te é sem agradecer, açúcar, tá, meu querido? Por meu esses cafés açúcar, maravilhosos. O meu ainda é com adoçante, né? E aí a gente estava falando sobre essa identificação para a gente não desistir. E tem uma outra coisa também que eu queria que você falasse um pouquinho, que é quando a gente começa um processo terapêutico, normalmente, muitas pessoas acham também que a gente vai chegar lá, vai falar, a pessoa vai olhar pra gente e vai dizer sim, você é maravilhosa, você é isso, você... Enfim. Em algum momento, vai pegar, digamos assim, no calo, né? Em algum momento, vai naquele ponto que vai incomodar, que é uma parte da sua personalidade que você vai ter que olhar e... Vamos dizer, sei lá, suas sombras, se a gente pode falar assim, né? Então, você vai ter que conhecer e saber lidar com os lados mais difíceis da sua história, com os lados mais difíceis da sua personalidade. E nessa hora, muita gente desiste. Mete o pé. E aí? É verdade. Passar por um processo, né, de terapia demanda muita coragem, né? Porque a gente lida com muitas situações que foram vividas, muitas situações que a gente, às vezes, coloca assim para debaixo do tapete, que a gente quer esquecer, que a gente não quer reviver, não quer lembrar. Não quer que ninguém saiba. Não quer que ninguém saiba, né? Momentos de muita dor, de muita angústia. Então, para que, né, voltar a pensar naquilo, né? Só que, como você falou anteriormente, às vezes a gente acha que tem alguma situação que está superada e não está. Não está. E ela não foi elaborada da forma como ela deveria ter sido, né? Tá lá embaixo do tapete. Lá embaixo do tapete. Ou tá virando uma bola de neve. E aí vai piorando, né? Vai piorando. Ou é uma situação que, às vezes, aparentemente pode parecer de uma forma, né? Que a gente chama como se fosse a ponta do iceberg. Quando a gente vai ver, tem aí toda uma parte que não está visível. E assim, eu acho importante todo mundo lembrar que o papel do psicólogo nesse momento, assim, ele não está ali te julgando, ele não está ali
para avaliar se as tuas ações são certas ou estão erradas, né? Ele está te ajudando num processo, numa caminhada. Isso, exatamente. E é um profissional, né? Que estudou para isso, né? Sim. Que estudou o comportamento humano. E enfim, a relação daquelas informações é como se fosse um padre, né? Isso, são informações confidenciais, né? Mantidas ali no momento, né? No site terapêutico que a gente chama. A gente não faz, né, esse tipo de avaliação, né, de julgamento. É um momento em que a pessoa tem que se sentir à vontade para colocar todas as suas angústias, seus medos, suas expectativas, sonhos, né? E a gente tá ali para poder orientar de uma maneira técnica, né, de fazer um manejo técnico, né? Ajudar nessas reflexões, ajudar no insight e ajudar na mudança de comportamentos, né? De comportamentos que muitas vezes causam sofrimento. São nocivos para a pessoa. São nocivos para a própria pessoa ou para outras pessoas. Ou para outras pessoas. Né? Então, é a intenção mesmo de ajuda, mas sempre passando pelo insight, né? Para que a pessoa possa fazer essa descoberta. E a terapia, ela não acontece só no site terapêutico, né? A gente vai com a terapia para casa, né? O paciente vai. Mas se vai, né? É uma boa terapia, né? Rafa, você tá egoísta? Rafa, ai, Rafa dava só sim. De repente eu comecei a dizer não. Colocar limites. Coloquei uns limites e tal. E depois essa terapeuta aí... A se colocar em alguns momentos em primeiro lugar. Eu também posso vir em primeiro lugar de vez em quando. Exatamente. Né? E aí... É um processo terapêutico que... Mas você também escutou isso? Depois que você começou a terapia, você não tá tão legal? Nossa, demais. Eu escutei também. Eu escutei demais isso. Inclusive dos boys, né? Os namorados. Mas enfim, tô aqui abrindo. Isso também é uma coisa que você falou, né? Quando a gente faz o processo de autoconhecimento e a gente se conhece, a gente fica bem com quem nós somos, a gente consegue falar sobre as questões e os problemas que a gente tem, como eu já falei aqui até em outros episódios também. Já falei da minha mãe, mandei um beijo. Ainda não dei um beijo pro meu pai. Pai, um beijo pra você. Pra não ter ciúme em casa, entendeu? Mas eu falo hoje com tranquilidade, até do meu processo mesmo, né? Do que eu tenho que vencer para chegar no objetivo do que eu realmente desejo, do que eu consegui identificar que me fazia mal. E a gente está falando aqui das questões dos relacionamentos e tal. Ainda estou num processo muito de conhecimento meu para cuidar da minha ansiedade, né? Porque eu, por exemplo, adoro comer um doce quando eu tô super ansiosa. E às vezes a gente tá lá trabalhando, né, Marcos? E aí, caramba, agora eu mereço um doce, eu mereço um doce. Cara, mereço. Isso não vai me fazer bem, eu mereço. Como recompensa, essa né? Sensação de recompensa. E aí, enfim, é um bololô, né? Mas eu falo aqui das minhas questões, algumas eu tirei do tapete. Eu acho que isso é um processo de terapia. Outras eu estou aqui no processo e sem dúvida. É isso que você faz, né? Você consegue falar a partir do momento em que você tem esse autoconhecimento, que você passa por esse processo. Então, você olha para si mesma e fala, para mim, isso aqui não vai funcionar. Para mim vai ser legal dessa forma, né? E aí você tem a segurança para se expressar e colocar o que vai funcionar para você ou não, o que é legal para você ou não. Né, como você gostaria, né? E sempre com uma comunicação eficaz também no sentido, olha, para mim isso não vai funcionar dessa forma. Sim. Eu gostaria que você fizesse de uma forma diferente, né? Sem culpar o outro, né? Mas sempre expressando o que seria o ideal, né? Assim, seria E quando você fala até eu gostaria que você fizesse de uma forma diferente. A gente volta num assunto que a gente já falou aqui também lá no início, que é da expectativa de mudar o outro, né? Eu hoje faço muito exercício assim. Tô falando de mim, né, gente? Vamos falar da gente, porque eu tô falando super de mim, mas eu faço um exercício assim. Olha, pra mim, isso não é legal. Mas pro outro pode ser. Sim, mas assim, pra mim, isso que você tá falando, ou o jeito que você está falando, não me agrada. Então, enfim, eu sou uma pessoa que gosta muito de brincar. Acho que as pessoas já perceberam. Eu sou muito falante e tal. E a gente estava até falando sobre limites. Então, é o momento de chegar e falar, olha, chegou, pra mim isso não dá. E pro outro, assim, eu acho que a partir do momento que você passa a se conhecer,
e saber que existem, você tem as suas características, Sim, você sua também abre a personalidade, sua seus valores, mente e né? você acaba abrindo sua mente para entender que os outros também têm direito a ter aquilo que Ter você... as características deles, deles, né? diferentes da sua, né? E aí isso ajuda. Também, entra também a questão da empatia, né? De você ter uma habilidade de se colocar no lugar do outro, uma habilidade de ver o mundo sob a perspectiva do outro, né? E não apenas sob a sua, de entender por que o outro está agindo dessa forma, de uma determinada forma, né? Porque fez determinada escolha, né? E isso ajuda muito, né? Ajuda muito nos relacionamentos interpessoais, né? Isso tem a ver também com a inteligência emocional, né? Quando a gente tem... A gente estava falando muito de inteligência emocional essa semana. Semana. Quando a gente tem inteligência emocional, a gente pratica a empatia, a gente tem uma comunicação mais eficaz. A gente consegue enxergar o outro, né? né? A gente tem melhores relacionamentos interpessoais. No trabalho, em casa, com os filhos, né? Não, e o autoconhecimento faz com que você reconheça até os seus limites, né? Sim. Não, eu posso ser assim Até quase aqui, sempre, mas hoje não tá não dando. Consigo. Porque é difícil, né? Hoje não é um bom dia para isso. Perfeito. Né? Parar, pensar, a questão do automático também. Às vezes, alguém pode entrar em contato, uma ligação, uma resposta que você tenha que dar. Às vezes, é tão no automático, né? Ali na mesma hora. Às vezes, pensa. É interessante para mim? Vai ser bacana? Eu quero realmente, né? Então, se permitir fazer essa análise, né? Fazer essa avaliação. Não estar sempre no piloto automático, sempre na velocidade, né? E aí me fala o seguinte, Mônica. A partir de que idade eu posso começar a fazer terapia? Então, a terapia você pode fazer desde criança, né? Geralmente, a terapia com criança é feita junto com os familiares, com os pais, né? Porque dentro da minha linha, que é sistêmica, a gente trata a família. Né? Então a gente vai entender o comportamento de uma criança, um determinado comportamento, por exemplo, uma criança agressiva, uma criança desafiadora, uma criança com dificuldade na escola, a partir do momento que a gente entende todo o contexto de vida dela, inclusive pai, mãe, irmãos, avós, com quem ela convive, às vezes convive com tia. Quais são as crenças familiares, quais são os valores dessa família, as gerações, né? O que aconteceu ali nos relacionamentos geracionais, né? Enfim, das gerações anteriores. Então, é muito importante fazer toda essa análise, né? E você acha que criança no geral, a gente está falando, né? Criança no geral. Porque a gente fala, adulto, todo mundo deveria fazer terapia. E criança, toda criança deveria fazer terapia? Ou tem um olhar dos pais melhor, das pessoas que convivem, não necessariamente são os pais, né? Convivem com essa criança para levar a um psicólogo. Tem algumas crianças que têm situações específicas, né? Transtornos específicos. Então, a psicoterapia é muito importante, né? Porque a criança, na verdade, é uma esponjinha, né? Então, é uma janela de oportunidade. Quanto mais cedo você trabalha com uma criança com uma determinada questão, você vai ajudá-la muito mais, né? Então, é muito importante esse olhar atento dos pais, da escola, para poder ajudá-la, né? Seja com a psicoterapia, seja às vezes com uma questão de fala, né? Que uma criança pode ter ajuda de uma fono. Quando isso começa cedo, né, o ganho é muito rápido, né? Então, existe ali uma janela de oportunidade. Então, é uma atenção. Né? É uma atenção que tem que ser dada. Agora, o que eu percebo muito na minha prática é que os pais procuram muitos psicólogos para ajudá-los a educar. Sim. Mas de fato, nesse sentido, né? Gente, então, até porque às vezes é desesperador, né? É difícil a gente ficar sem saber o que fazer. Apoio para essa educação ali do dia a dia, dos relacionamentos dessa criança com outras crianças, com os próprios pais. Né? Então, eu percebo muito isso. Então, por isso que eu digo, é um trabalho com a família. Com a família. Não é um trabalho somente com a criança. O trabalho vai ser mais específico com a criança em casos de transtornos específicos. E é um trabalho, assim, bem difícil, né? Porque, por exemplo, eu tenho 3 filhas, né? Com uma diferença de idade muito pequena, né? Hoje uma tem 9, outra tem 11, outra tem 13. Lindas, mesmo pai, mesma mãe, a cara do pai. As 3 são mas assim, elas não são nem parecidas de personalidade. As 3 são completamente diferentes.
E aí mas tem um perceber porquê, essas né? nuances. Ah, então fala qual é Tem o porquê. Tem o porquê. Porque além delas terem a personalidade delas, né, que a gente já vem com um temperamento aí digamos, de fábrica, né, genético, né, a gente é uma combinação, né, de fatores genéticos com o nosso meio, né? E o nosso meio, ele contribui muito com o que a gente já veio de fábrica, né? Então, a gente pode aprimorar algo, né? Ou piorar algo, né? Se a gente tem uma propensão a alguma doença, enfim, né? Mas, num cenário de 3 filhas, você não foi o mesmo pai da sua primogênita que você foi para a sua caçula. Porque a sua primogênita, ela inaugurou a sua família. Você até então, você e sua esposa eram um casal. A sua primogênita, ela veio com essa missão de inaugurar uma família. Então, determinadas expectativas, determinados medos, né? Mãe, pai de primeira viagem, como dar o primeiro banho, como trocar a primeira fralda, né? Como achar um bom pediatra. Momento terapia, Marcos. E esse silêncio aí, tá fazendo a sua reflexão. Eu tô tentando lembrar aqui. A segunda filha já chegou nesse cenário. Então, tecnicamente, os pais já dominam mais trocar uma fralda, lidar com uma febre. Sim. Mas emocionalmente já estão mais sobrecarregados. Então, essa criança, ela não vai ter a mesma atenção que a primeira criança teve. Já tem que dividir com o mais velho, né? Já tem que dividir. E o terceiro? O terceiro tem que dividir com mais dois. dois, né? Então, já é um filho muito mais safo, né? Porque ele tem que ser safo. Minha avó que dizia, né? Que o primeiro filho é de cristal, o segundo é de borracha e o terceiro é de aço inoxidável, né? Mas é isso aí, é perfeito. Então, não tem como serem personalidades idênticas com a mesma criação, porque os pais falam isso, né? Foi a mesma criação. E também tempos diferentes, até dos momentos de vida, pais, exatamente. Né? Existe e o relacionamento entre elas disso. também, né? Eu sinto que essa relação, essa troca entre elas interfere bastante também. Né? Um momento de vida ali dos pais contribui muito. E né? o Marcos, quantos anos você tinha com a sua primeira filha? Faz aí a conta. Eu não sou boa em conta, não. Você quer? 35. Olha só, 35 para a última. 41. Cara, tem diferença. Não é o disso, mesmo Marcos, entendeu? Não é o mesmo Marcos. Então, a gente tá falando de várias mudanças ali no meio do caminho. Então, a gente, cara, nós adultos, a gente influencia demais essa questão das crianças, dos adolescentes, né? E a gente tava falando... Os irmãos também, como o Marcos falou, influenciam demais. Né? Ai, ele falou do cristal, eu falo da chupeta, né? Da chupeta. Que o primeiro filho, a gente ferve a chupeta, né? Não é? O segundo filho, a gente verdade, lava ali na água e sabão. O terceiro filho, a gente dá uma limpeza. Caiu no chão, né? Menina, mas é verdade. Porque a gente precisa se tornar mais práticos, não tem como, e né? também perde-se o medo, né? Passa a ser um universo mais conhecido. Do que antes não fazia nem ideia de como lidar com aquilo. Meu Deus, vai pegar qualquer doença se limpar aqui, né? Enfim, depois descobre-se que não, né? Tem os anticorpos, né? Que tem os anticorpos, E aí, tá calmo com o seu momento terapia? Foi tranquilo. São muitas descobertas. Manda um beijo pras meninas, só pra eu não ficar mandando beijo aqui. Júlia, Clara, Luísa, beijo pra vocês, meus amores. Também tem uma Júlia. Uma Júlia. Então manda um beijo pra sua Júlia. Bento, Júlia, mamãe ama vocês. Lindo, gente. Bom, não tem filho, só pai e mãe mesmo. Beijo. Mas aí a gente falando também das crianças e os adolescentes. Também, assim, eu acho que o adolescente... É uma fase muito delicada. Muito delicada, completa. Sim. O Marcos até falando da complexa, falando agora da filha, né? A filha mais velha dele já tá entrando aí. Cara, e são desafios completamente diferentes. Né? Porque o adolescente, ele se sente muito julgado, né? O adolescente, ele tem muita necessidade de ser aceito, né? Não que a criança não tenha, a criança também tem, mas o adolescente leva isso para outro nível. Né? Então, o julgamento... Pro coração? Ser aceito. Tem isso de... Oi? Né? Leva pro coração, né? Fica mesmo sentido. De ser julgado, de ser aceito, de pertencer a um grupo. Né? E são muitas descobertas, são muitas mudanças fisiológicas, né? Hormonais. Né? A menina fica menstruada, né? É uma mudança muito grande. Muito grande. A questão dos pelos, né? Então, que aparecem nos meninos. Então, fica aquela voz diferente, né? Toda uma mudança física
que o adolescente passa, então é um momento mais delicado, assim, de cobrança. Né? De cobrança, de descoberta, e quando tem você falou aqui muito de família, né? Sim. Quando a gente tem um laço familiar e há uma boa relação, de repente há mais segurança. Estou falando alguma coisa que faça sentido, assim, há mais segurança do adolescente em compartilhar essas descobertas, não no mundo Com fora, certeza. mas trazer para casa. Também é um processo, né? É a mesma questão da chave. Não adianta de uma hora para outra, meu filho fez 16, 17, 18 anos, vou virar parceira e vou começar a conversar agora sobre determinadas questões. Não, é um processo que tem que acontecer desde a infância, né? De se criar um vínculo, de se criar uma cumplicidade, intimidade. Tem muitos pais que não têm intimidade com seus filhos. Tem muitos, né? Que descobrem situações através de terceiros. Sim. Né? E de forma inesperada, que muitas vezes nem imaginam uma determinada situação, né? Ficam muito chocados. Então, esse processo aí de intimidade ao longo da vida, né? De ajuda, de acolher o filho, não apenas criticar, né? Sim. Não apenas julgar, mas acolher, entender, né? Buscar uma ajuda quando necessário, é muito importante. E a gente está falando aqui sobre terapia, pegando o final do ano e pensando também no que a gente quer para frente, cara, já é uma oportunidade, né? Se a pessoa já tinha uma resistência, a gente está aqui clareando um monte de coisa, vai lá, faça terapia, entra nesse autoconhecimento para você conseguir falar das suas questões com naturalidade, né? Conseguir ser melhor mãe, ser melhor irmão, ser melhor filha, ser melhor, enfim. Infelizmente existe ainda, né, um estigma que envolve a saúde mental. Né, no sentido de uma pessoa, ela não é questionada quando ela tem, por exemplo, uma doença como uma hipertensão, como diabetes, né? Isso não acontece. Mas uma pessoa ansiosa, uma pessoa deprimida, muitas vezes, depressiva, né? Muitas vezes ela é julgada. Sim. Né? E a própria pessoa se julga. Sim. Poxa, será que isso é fraqueza? Sim. Né? Será que eu não sou capaz de lidar, né? É alguma coisa que é pequena, achando que é uma coisa boba. E não é. Então, assim, é muito importante que essa pessoa, né? Que esse futuro paciente, né? Que ele não negligencie esses sintomas, né, que ele está percebendo, né, dele, que a própria família também não negligencie, né, e que busque ajuda, porque há realmente, infelizmente, ainda há um preconceito, né. E aí, Mônica, quando você fala isso, assim, isso bate muito no meu coração, né? Eu até já falei em outros lugares sobre isso. Meu pai era psiquiatra, né? Legal. E aí, quando eu estava lá no quarto ano da faculdade, aí ele virou e perguntou: e aí, meu filho, o que você vai fazer de especialidade? Eu estou na dúvida. Não sei se eu faço pneumo, cardio, acabei fazendo cardio, ou psiquiatria. Ele falou: meu filho, eu nunca me meti na sua vida, você decidiu fazer medicina, eu não falei nada. Escolha própria. Quando você começou a dar plantão em CTI no segundo ano, eu achava um absurdo, mas os seus amigos já faziam, eu deixei você fazer. Mas psiquiatria você não vai fazer. Mas por quê? Eu gosto, sabe? Eu gosto muito de fazer, eu gosto de entender e tal. E aí as pessoas gostam de mim. Então eu falo: meu filho, isso foi estou fazendo 25 de formado, foi há 27 anos atrás. Meu filho, nem os próprios colegas médicos respeitam a especialidade da psiquiatria. Muito menos os pacientes e as outras pessoas. Então, isso eu não vou deixar você fazer, não. É claro que, assim, 27 anos depois, a gente passou por algumas coisas. Eu acho que veio a pandemia para fazer com que a gente perceba um pouco mais que essa questão do psicológico é importante, né? mas ainda existe, né, o preconceito. Uma resistência, exatamente, né, uma resistência para procurar um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra. Quando você fala, então, de precisar tomar alguma medicação, então isso é o fim do mundo, né? E é muito complicado, porque à medida que você deixa isso para depois, é uma situação que se agrava. Sim. Né? Então, o momento inicial começa com uma ansiedade, né? De repente, crises de ansiedade não tratadas podem virar um transtorno de ansiedade, né? Quando você percebe que aquilo ali está em excesso,
né? Já é um transtorno. Virou, pode ser, né, um transtorno, né? E a gente tem diversos transtornos de ansiedade, né? Desde o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, né? E todos podem ter uma ajuda, né? A qualquer momento. Pode ser mais fácil ou mais difícil esse tratamento, mas o tratamento existe, ele existe, e pode ser feito a qualquer momento. Então, aquela história da música do meu tempo, né, do tempo de vocês, que pau que nasce torto nunca se endireita, não é verdade. Não é verdade. Então, assim, procure ajuda, né? Quando você não estiver bem, procure ajuda, vá a um psicólogo, vá a um psiquiatra, né? Tente entender o que está acontecendo. Hoje em dia há muitos recursos, né? Muitos. Para que não se viva mal, e a né? gente também está falando, assim, da autopercepção. Mas como que a gente pode falar com alguém que a gente está percebendo que aquela pessoa está precisando de ajuda? Porque isso também é delicado, né? Sim. Vamos supor, eu estou no meu trabalho e aí eu percebo que a pessoa tem um transtorno de humor. Um minuto ela tá ótima, no outro minuto ela tá péssima, no outro minuto ela tá chorando, no outro minuto ela tá, sei lá, né? Como é que eu chego ali? Porque é muito delicado. Ainda mais no ambiente de trabalho, né? Ambiente de trabalho. Mas aí eu tô falando, às vezes, mesmo com pessoas que você tem muita intimidade. Porque quem sou eu, que não sou psicóloga, que não sou psiquiatra, para falar que você precisa procurar alguém ou que seria bom para... Como é que a gente faz nessas situações? Eu diria que eu aconselho, assim, que o primeiro passo seja ouvir essa pessoa, né? Então, ouça essa pessoa, tente entender o que está passando, né, com ela naquele momento, se coloque à disposição, se coloque disponível a ouvi-la. Mesmo se ela for super fechada, porque às vezes acontece, né? Eu acho que é uma forma de você tentar ajudá-la, porque se a pessoa entender que você já está vindo com uma opinião fechada a respeito de uma determinada situação, muitas vezes ela não vai nem se abrir. Ela se sente julgada, né? Julgada. Ainda mais num ambiente de trabalho, né? Que as pessoas têm medo de se expor. Não, eu dei o exemplo de trabalho, porque a gente está aqui até num ambiente de trabalho, mas às vezes é em casa. Sim. Né? Eu tenho. Mas teoricamente em casa deveria ser mais fácil. Deveria ser mais fácil, mas sempre, às vezes não é tão fácil. Às vezes há um pisar de ovos, né? Em uma determinada situação. Mas é difícil, né? Porque aí. A Rafaela fala muito da mãe, agora eu vou falar da minha mãe, né? Oi, mãe. Ai, que bom. Hoje estou mandando abraço para todo mundo. Sabe que foi um choque para minha mãe quando ela soube que eu estava fazendo terapia? Porque ela achou assim, você não foi bem criado, eu não te criei, você está precisando. É a história do preconceito mesmo, né? Então, assim, às vezes realmente não deveria ser, mas não é tão fácil, né? E não é mesmo. De se questionar, né? Por que você está buscando isso, terapia? A culpa foi minha, isso aí vem aquela história de voltar e não né? Não precisa disso. Quanta culpa, né, gente? Quanta culpa. E agora, o que você acha, pensando no Réveillon, que as pessoas podem fazer nesse momento, assim? A gente estão escutando a gente, que reflexão elas podem fazer, ou que atividade elas podem fazer para fazer o planejamento para 2024? Eu diria que revisitar, né, assim, o passado de forma geral, né, vários momentos de vida, vários momentos, marcos da vida, né, bons assim, e ruins. Bons e ruins, né, momentos significativos, momentos aí marcados por emoções positivas e negativas, né, fazer essa avaliação, buscar ajuda, né, buscar uma ajuda de uma psicoterapia, para traçar um plano, para traçar uma meta de desenvolvimento, né, de busca de melhoria para esse próximo ano, regularizar determinados comportamentos, como, por exemplo, fazer uma atividade física, se alimentar melhor, dormir bem, né? Porque isso é o básico, né? Muita gente se esquece, às vezes, do básico, né? As pessoas, muitas vezes, querem fazer algo mais elaborado, mas não está com a casa, digamos assim, organizada. Querem mudar o mundo, mas não querem, não estão nem com o próprio quarto organizado, né? Sim. Então, a organização começa em processos até fisiológicos, né? Como sono, alimentação, atividade física regular,
muito importante. Estabelecer vínculos, estabelecer relacionamentos interpessoais de qualidade. Fazer novas amizades. Fazer novas amizades ou manter amizades antigas. A gente não precisa ter 50, 100, 200 amigos. Se a gente tiver 2 amigos com qualidade, já tá muito bom. Com qualidade, com regularidade, com né? regularidade, já tá ótimo, né? Então, valorize essas pessoas que estão ao seu redor, né? Cultive essas amizades, cultive os familiares, né? O relacionamento. Medite, se for possível, né? Boa. Que é esse momento do aqui e agora, de você poder fechar os olhos, controlar sua respiração, focar no presente. Né? Então, tem muitas coisas que... Cantar. Gente, a gente estava cantando aqui. Isso, exatamente, isso faz parte do hobby. Praticar hobby. Né? Então, assim... Do que nos faz bem, do que né? nos faz bem. Se permitir ao ócio. As pessoas hoje em dia não se permitem ao ócio. Se sentem culpadas, se né? sentem culpadas, né? A gente vive na sociedade da produtividade o tempo todo, né? Da entrega. E isso é complicado porque a gente também tem que se permitir ao não fazer nada. Com certeza. Né? Ficar numa rede, olhar pro teto, olhar a natureza. E é até bom, né? E é até produtivo ideal, fazer né? isso. Sim, porque é necessário. É necessário. O contato com a natureza também é muito importante. As pessoas esquecem de pegar sol, vitamina D, né? Mexer na terra. As crianças precisam de terra, precisam de parquinho, precisam ver a natureza, ver árvores, ver pássaros, ver animais, né? Então, assim, as pessoas precisam agora, no final do ano, começando do ano novo, elas precisam se programar, né? Ter uma meta no seu trabalho. Isso. Elas precisam ter uma meta de peso, que seja, da sua beleza, alguma coisa assim, mas da sua vida também, né? Dos seus relacionamentos. Isso a gente esquece de fazer. Sim. Eu sei que no final do ano eu quero ter tanto na minha conta bancária, eu quero estar trabalhando, fazendo isso, mas quem eu quero ser? Que pessoa eu quero ser, né? Porque Como você eu quero ter me um modelo... desenvolver, né? Mas como aí é chegar o lá, primeiro, né? isso. O primeiro é quem eu quero ser. E o segundo, o que eu vou precisar fazer para chegar até lá, né? E outra coisa também que eu acho muito importante é ter uma atitude proativa, né? Então, assim, muito legal fazer a lista, mas como colocar essa lista em prática? Sim. Né? Até pensar também em quem se admira, né? Que você tá falando, que pessoa eu quero ser. Se eu admiro Mônica, caramba, o que eu admiro na Mônica? Eu admiro a descrição, eu admiro o cabelo comprido, eu posso deixar o meu cabelo crescer, eu posso falar mais baixo, enfim. Eu acho que, na verdade... A gente está falando aqui do que nós gostaríamos de fazer e do que a gente acredita que seja muito bom, mas cada um vai sabendo o seu caminho, né? Cada um vai sabendo onde vai traçar... seus onde pontos fortes, seus pontos fracos, o que vai escolher para o final do ano, para começar o ano, né? O que vai escolher... E também não abraçar tudo ao mesmo tempo, né? Aos poucos, né? Isso, porque é uma fala, lista realista, né? Isso, que aí não frustra também, né? Não tem isso, porque eu quero fazer dieta, eu quero estudar, eu quero fazer isso, quero fazer muita mudança. Uma quantidade de metas inalcançável, né? Frustrante, né? É frustrante. Então, e aí vai um processo, né? É pior. É pior. É pior, porque você vai olhar para aquela lista e falar, nossa, não concluí nem metade. Nada, é verdade. Aí desestimula. Então, e a gente tá falando aqui de final de ano, gente, já me dá até uma emoção de tantas coisas que a gente fez esse ano, né, Marcos? Verdade. De tantas entregas que a gente deu, de tanto que a gente evoluiu como pessoas, de pessoas que a gente conheceu, de pessoas que a gente reencontrou. De um projeto novo que foi implementado. De projeto novo, né? Bacana. E eu fico, assim, encantada em saber que a gente pode fazer diferente, que a gente pode fazer novo. Inclusive, a gente falando de podcast, vem sendo falado desde o ano passado e a gente conseguiu entregar esse ano. Então, e melhorar o que já é bom, né? Isso. Que a gente sempre pode melhorar, né? Sempre podemos. E desenvolver aquilo que nos incomoda, né? Do que ainda não tá bom. Do que não tá bom. E aí isso em todos os âmbitos, pessoal, profissional, né? E isso só vai acontecer a partir de uma atitude proativa. Né? Então, colocar a mão na massa. Olhando ali, você quer falar com a galera que tá assistindo a gente. Gente, feliz 2024. Tô olhando ali para eles. O que você diria para eles saírem desse podcast bem direcionados assim para um novo ano assim espetacular? A semente que você quer deixar nele. Sensacional! Isso.
Eu diria para que você se abra ao novo, se abra a novas oportunidades, tenha flexibilidade, seja tolerante com as pessoas ao seu redor, seja tolerante com você mesmo. Crie expectativas, mas saiba viver essas expectativas da melhor forma possível, né? Então, ainda que uma expectativa não seja alcançada 100%, valorize, mesmo que ela seja alcançada 70%, 80%. Se dê valor, né? Dê valor a quem está perto de você, né? E a atitude proativa. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Já começar um ano novo com metas, sim, mas pensando em como viabilizar essas metas. Eu tô cheia de esperança. Você tá também? Muita, nossa. Só melhorar. Né? Gente, eu quero agradecer muito, Mônica, por esse papo delícia que a gente teve aqui. Tô super animada. Já quero fazer ali meus planejamentos. Já tô fazendo, né? De resoluções de ano novo. Exato, de coisas novas pra gente trazer. Quero agradecer muito meu querido Marcos, que partilhou aqui dessa mesa. Obrigado, né? Rafa. Lembrar todo mundo, assim, procura lá no site do SESC as unidades que já estão funcionando, né? Esse serviço é um serviço que é aberto para todo mundo, né? Não precisa ser só comerciário, não precisa ter a credencial do SESC, né? Os preços até são melhores para os credenciados, mas os preços são bem acessíveis, né? Para todo mundo. Então vai lá, entra em contato, visita as unidades, que Mônica estará lá de braços abertos para acolhê-los, né? Muito obrigado, Mônica. Acho que foi maravilhoso. Obrigado pelas nossas consultas. Foi ótimo. Já fizemos consultas. Obrigada aqui, a vocês, né? Pelo convite. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do SESC. Que bom. E de promover saúde mental com qualidade. Maravilhosa. Estamos juntos nisso, né? Obrigada. Muito obrigada, viu? Gente, então, assim, com toda a minha emoção, minha gratidão, meu agradecimento por todos esses encontros que a gente teve esse ano. Espero que nos vejamos em breve. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, marca o sininho. Você vai receber nossas notificações para vocês verem a gente. Lindos e maravilhosos. Shine, Murilo, essa é para você. Murilo trabalha com a gente. E é assim que eu encerro. Eu agradeço de novo ao Marcos, de novo à Mônica. Um beijo e um sorriso para vocês. Tchau!